François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Nascido em 21 de novembro de 1694, na França, Voltaire foi um importante pensador do iluminismo francês, e suas ideias influenciaram muito nos processos da Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. Os ideais de Voltaire estão bem alinhados com de outros iluministas franceses, mas com alguma ênfase na questão da liberdade. Ele acreditava que o ser humano deveria ser livre para expressar sua vida criativa, sem interferências de cunho moral e religioso. Ele era contra o absolutismo e a favor da separação entre igreja e Estado, ou seja, foi um dos primeiros defensores da ideia do Estado laico. Voltaire também era absolutamente a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, além da liberdade religiosa e da tolerância. Para o pensador, o progresso da sociedade somente viria com o reconhecimento dessas liberdades individuais e com respeito e tolerância a todas as formas de pensar. A tolerância era um tema essencial para ele, pois muitas vezes o filósofo foi censurado e interditado por seu pensamento liberal. Voltaire, no entanto, somente condenava e lutava contra dois tipos de pensamento: o fanatismo e a superstição, pois estes levam a liberdade à ruína. A frase "posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tens de dizer" é frequentemente atribuída a Voltaire. No entanto, ela não é de autoria do filósofo, e sim de uma biógrafa que escreveu sobre a vida do pensador. Voltaire foi um escritor prolífico, autor de aproximadamente 70 obras, da qual faz parte diversos ensaios, romances, poemas, peças de teatro e obras teóricas. Algumas delas como Édipo, Poema da Liga, Tratado de Metafísica, Brutus, A Princesa da Babilônia e O Infante Pródigo. Dentre os principais livros de Voltaire, temos Cândido, ou O Otimismo, Tratado sobre a Tolerância, Micromegas, Dicionário Filosófico e Cartas Filosóficas. De temperamento e ideias revolucionárias, Voltaire frequentou a Société du Temple, que reunia libertinos e livres pensadores. Nessa época, os importantes avanços econômicos, culturais e científicos levaram à crença de que o destino da humanidade era o progresso. Além do racionalismo e do liberalismo, outro princípio tipicamente iluminista era o anticlericalismo, posição política contrária ao poder da Igreja. Voltaire era polemista, nós já sabemos. No entanto, outro fato curioso sobre a vida de Voltaire o torna ainda mais excêntrico, em especial sinalizado sob a visão moralista de uma França sob o absolutismo. Voltaire foi preso 3 vezes, 2 delas passando por um tempo na Bastilha, além de ter sido exilado 2 vezes e fugido da França por conta própria. Sempre como consequência de suas polêmicas e sua vida desregrada, Benjamin Franklin foi à França em uma missão diplomática representando os Estados Unidos e quis conhecer Voltaire, em que os dois gostaram um do outro. Outra curiosidade sobre Voltaire foi que ele foi um dos fundadores da enciclopédia, projeto ambicioso iniciado pelos escritores franceses e iluministas. O conjunto da obra de 36 volumes possui verbete de Voltaire, além de outros nomes como Rousseau e Montesquieu. Apesar das polêmicas religiosas, Voltaire não era ateu. Ele acreditava em Deus, talvez de um modo bem diferente do pregado pelo cristianismo, mas ele acreditava. Entre seus vícios estavam o café e as apostas. Quanto ao café, ele amava a bebida e apreciar grãos de café importado, que muitas vezes eram caríssimos. Ele bebia uma média de 20 xícaras de bebida por dia e chegou a tomar 40 xícaras em um dia só. Ele, como apostador, ele gostava de jogar jogos de azar e apostava muito na loteria. Mas apesar de seu vício em jogos e apostas, o filósofo sempre teve uma condição financeira confortável graças à sua habilidade com os negócios. A teoria iluminista francesa contou com o apoio de grandes intelectuais da época, como Voltaire. Voltaire assumiu um tom extremamente crítico do ideário iluminista. Escritor competente e intelectual combativo, ele criticava ferozmente os privilégios da nobreza e do clero, apesar de acreditar em Deus. Suas posições o levaram ao exílio na Inglaterra, onde entrou em contato com as ideias de John Locke e Isaac Newton. O iluminista pregava a liberdade de expressão e a igualdade de direitos.
Lutava contra a opressão absolutista, mas reconhecia suas reflexões políticas que certos países, os mais atrasados, deveriam ser governados por monarcas centralizados acompanhados por pensadores iluministas. Voltaire não encarava com os bons olhos a população mais pobre, desprezando-a completamente.